Oi, gente. Fazia um tempinho que eu não gravava aqui pra vocês, né? Eu vim aqui pra falar um pouquinho sobre numerologia, que eu acho que assim, quantas pessoas não conhecem, né, a numerologia, o estudo da vida delas pelo nome delas, pela data de nascimento, então é muito importante. Porque assim, eu tenho conversado com muitas pessoas esses dias e elas têm me dado relatos em que elas andam se sentindo perdidas, não sabem exatamente aquilo que, por exemplo, aquilo que elas faziam antes profissionalmente, as aptidões dela, parece que estão perdendo sentido, né? Elas estão se sentindo sem rumo, sem saber exatamente o que gostam. O que acontece? Eu acho que talvez quem não passou ainda, o dia que passar vai entender, mas todos aqueles que passam por isso, passam pelo momento que assim, a vida toda, um bom momento da vida, eles fizeram um determinado tipo de trabalho. Então, eles tinham aptidão para vendas, eles tinham aptidão para contabilidade, né, coisas que lidam com matemática, coisas precisas. De repente, ou uma série de outras coisas que tem uma infinidade de coisas por aí. De repente, aquilo começa a não fazer mais sentido. A pessoa começa a se sentir vazia, aquilo já não preenche mais, não tem mais nada a ver com aquele momento da vida dela. Então o que que ela faz? Ela começa a buscar, ela começa a ir atrás, aquilo não faz sentido. Muitas vezes as pessoas começam a ficar com um aperto no peito, né? Porque é uma tristeza, um sem rumo. Então isso é muito importante ser falado nesse momento. Porque para elas entenderem que é assim, a gente tem características, nós temos aptidões. Então tem uma boa parte da vida em que a gente começa a desenvolver essa primeira parte das aptidões, né? E aí depois, quando chega o momento de você começar a trabalhar dentro da sua missão de vida, pelo que você veio fazer aqui nessa vida, aí você começa a se sentir perdido, aquilo começa a não fazer mais sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu vivi. Eu trabalhei cerca de 12 anos com vendas, né? E eu tenho no meu mapa muitos números 5, 5 da diversidade, das vendas, da eloquência verbal, ou seja, de falar assim, da uma facilidade no falar, né? Eu era uma pessoa muito tímida, mas quando você começa a desenvolver essas características e praticar, você começa a mudar, né? Então, graças a Deus, eu melhorei, vamos dizer assim, um pouquinho, né? Quem me conhece sabe. Então, depois disso, de repente as coisas começaram a não fazer mais sentido, aquilo, eu não queria mais fazer aquilo, porque aquilo não tinha mais nada a ver comigo. Só que eu já tinha, desde pequena, eu já demonstrava sinais de gostar de cuidar do outro, de estar sempre conversando, de ajudar, de fazer uma coisa. E aí, eu fui pedindo para a vida e de repente, pumba, aquilo veio para mim, né, através de um curso que estava sendo oferecido e eu fui fazer e comecei a fazer os meus cursos nessa área. E aí aquilo começou a fazer todo sentido. Inclusive quando eu fiz o curso de numerologia, né, com a minha mestre, Ana Maria, e eu vi que, nossa, como é que as pessoas conseguem viver sem a numerologia? Porque a gente consegue entender o nosso caminho, a gente consegue vislumbrar o que a gente veio fazer aqui. Quais são os nossos aprendizados, né? Quais são as nossas dificuldades, que desafios que a gente veio passar e em que desafio a gente está nesse momento. Porque a vida ela não te traz só o desafio, ela traz a questão que a gente chama pináculos, oportunidades, para você trabalhar aquilo. Então ela te dá uma vibração bacana naquele momento, oportunidades naquele momento, para você conseguir passar pelas situações de desafio. Então, por exemplo, uma pessoa que está no momento de desafio 4, é o desafio dela de se organizar, ter foco na vida, dela se encontrar em relação ao trabalho. E aí a vida vem e traz uma ajuda. Às vezes a oportunidade dela, o pináculo dela vibra no 6, então através da família, através do relacionamento. Às vezes é o 8, através dos negócios, do dinheiro, do poder pessoal, porque o 8 também, ele é o seu poder pessoal, é você confiar em você. Então são tantas coisas que nós vemos dentro do estudo numerológico. Você vê também o que você tem de excesso, o que você tem de ausência. E isso mostra suas dificuldades e seus talentos. Então o seu excesso está ligado muito aos seus talentos, às suas aptidões.
que que você veio realizar, o que que você tem por capacidade e habilidade para realizar no seu profissional também, né? E aí as ausências são as dificuldades. Muitas vezes a gente tem aquela característica que tem de ausência, tem em alguma outra posição. Então, por exemplo, na sua motivação, você tem ali na sua aparência que está ligada ao seu material ou à tua missão de vida. Então, o que acontece? Você tem aquela característica e ao mesmo tempo, mas eu não me sinto segura, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um 8 de ausência, ela tem uma insegurança muito grande. Por quê? Porque o 8 é o poder pessoal, é ela confiar nela. E aí, de repente, ela tem uma ausência de 8, ela começa a se sentir insegura, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, olha para trás, olha quantas coisas você conseguiu realizar, olha quantas coisas você conseguiu fazer acontecer e modificar na sua vida para melhor. Então, veja que você tem essa capacidade. Quando você confia em você, nós temos outras vibrações numéricas, outros números, que eles trazem uma forte tendência ao cuidar do outro, né? Ao ser um terapeuta, a ter uma ligação direta ali, uma ligação direta com a espiritualidade. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa ligação direta, automaticamente a gente está o tempo todo canalizando informações, sendo um canal para isso. Se você não confia em você, você não descobriu que você tem essa capacidade, vamos dizer assim, você sempre fica à mercê dos outros. Você sempre fica esperando que o outro te dê um direcionamento de vida, que o outro resolva a sua vida, e você não percebe que você tem o poder dentro de você, que quando você quer, você faz acontecer, entendeu? Então, eu confio que aquilo vai acontecer. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos muito poder mental, muito poder interno. Só que o mundo ensina que a gente use isso para o negativo. Por quê? Para eles nos controlarem, para a gente não saber quem a gente é. Então, tá na hora de você se descobrir. Tá na hora de você saber que tipo de característica que você tem positiva e forte que pode ajudar aquelas dificuldades, aquelas características que te trazem desafios, que te trazem insegurança, né? Porque aí eu vou pegar o que eu tenho de forte para trabalhar o que eu tenho de mais fraco. Então você vai ver o ciclo que você está vivendo, que ano pessoal você está. Então quando você faz aniversário, no dia que você faz aniversário, você entra num ano pessoal, que vai até um dia antes do seu aniversário no ano que vem. Então, que momento você está? De repente, você está querendo iniciar um projeto, né? Você está querendo casar, você está querendo iniciar um relacionamento e está no ano 9. Ano 9 é fim de ciclo, é momento de resolver, é momento de limpar a casa, resolver pendências, não é momento de iniciar nada. Quando nós estamos no ano 9, tudo que a gente inicia no ano 9 finaliza. E no máximo 1 ou 2 anos, ou até mesmo dentro daquele período, entendeu? Então, se chega alguma coisa pra gente, é uma coisa, mas se nós vamos atrás, aí não dá certo. Aquilo se finaliza. Então, nós temos quadrimestres, que aí, imagina se culmina, né? Você tá num quadrimestre 9 e tá no ano 9. E você quer iniciar alguma coisa, vai dar tudo errado. Se você iniciar uma parceria, né? Se você iniciar ali um projeto, você assina lá no contrato, aquilo não vai dar certo. Então não pode deixar que você assine, certo? Porque nós também temos um mapa de estudo empresarial. Mas aqui eu estou falando do pessoal. E aí a numerologia tem várias vertentes, né? Inclusive eu vou estar dando um curso de numerologia agora em agosto, no dia 19, 20, sábado e domingo, em Sorocaba, no espaço circular que fica em Sorocaba. Então você vai fazer o curso lá, que é o curso básico, que é um curso profissionalizante de vários módulos, mas esse primeiro é o básico, você vai aprender a fazer um mapa completo. Você vai entender quem você é, você vai entender pessoas da sua família, amigos, alunos, funcionários, quem você precisa entender para saber como chegar nessa pessoa, né? Inclusive pessoas que estão grávidas e não sabem exatamente qual nome dar para o seu filho, então você vai existir um mapa do nome do bebê, em que você vai fazer o estudo do nome do bebê,
né? Então você vai ter uma ideia, porque dependendo do dia que essa criança nasça, ela vai estar dentro de um acordo de nascimento. Então tem o acordo das artes, tem o acordo do conhecimento, tem o acordo dos negócios, então o nome dela precisa estar equilibrado. Então, de repente, você tem uma ideia de um nome, a gente vai fazer um estudo para ver, junto com o sobrenome dos pais, para ver aquilo equilibrado, trazer mais equilíbrio para a criança dentro daquele acordo de nascimento, né? Porque a gente não sabe. Então, os nossos nomes, muitas vezes, não estão em equilíbrio. E não adianta trocar o nome. Porque quando você casa, por exemplo, você coloca o nome do marido, e aí você vai ter a influência daquele sobrenome. Aquilo pode ser benéfico ou não. De repente você já tem muito daquilo e está te trazendo um desequilíbrio. Você acrescenta aquilo mais ainda. Às vezes você está precisando para trazer o equilíbrio. E aí quando você acrescenta, aquilo te traz o equilíbrio e sua vida muda para melhor. Então são muitas coisas que você pode fazer. Nosso nome a gente não muda. Então a gente equilibra através da assinatura, através do nome profissional, né? Que aí a gente faz com que a gente tenha um equilíbrio. Mas não adianta só fazer um estudo da assinatura. Se você não tem todo um conhecimento de quem você é, o que você está buscando, qual a sua missão de vida, o que você veio para aprender, quais são as suas características mais fortes, predominantes, e até que você vai ajudar a equilibrar isso, porque às vezes é muito, então ela começa a entrar no desequilíbrio. Então, o que eu posso fazer para equilibrar? Então, você vai aprender um monte de coisa. E o estudo que eu faço, eu também dou uma apostila que tem por volta de 40 páginas. E eu coloco coisas ali que eu faço minhas, através de um calendário, através de outras coisas, além de todo o estudo falando que eu vou explicar para você todo o seu estudo e você ainda vai ter na apostila, porque aí você vai poder ler e lembrar sempre. Então entre em contato, né? Venha se conhecer, faz a solicitação do seu mapa, do seu estudo, da sua vida. E é simples, através do seu nome, através da sua data de nascimento. Você pode até dar de presente para uma outra pessoa, né? Que esteja buscando esse caminho. É excelente para adolescentes que estão buscando que caminho traçar. Aquele desespero quando vai entrar na faculdade, né? Então, assim, vários caminhos para te orientar. Eu estou aqui para poder oferecer esse trabalho para você, te orientar, conversar com você, passar as melhores informações, tá ok? Vou deixar embaixo desse vídeo os meus dados, os contatos e tudo mais. Você entra em contato e a gente conversa, tá ok? Um grande beijo, até a próxima.